Love this guy. The most popular politician on earth. Mais popular da Terra. Most popular long-term politician, I know. It's because of his good looks. Quer dizer, tem uma aparência muito boa. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente começa aí a última semana de vídeos sobre história do Brasil. Então, eu preciso ainda ver direitinho como é que vai ficar a questão aí do calendário. Não sei exatamente se eu vou postar vídeo semana que vem ou não. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo bem antes do que eu vou postar. Então, conforme for, talvez vocês já tenham até informações que eu tenha passado. Mas enfim, a gente vai falar nos vídeos de hoje sobre o fim aí, né, os últimos anos da história do Brasil. A gente começa agora a falar sobre o governo Lula, né? Bom, antes de tudo, antes de começar qualquer coisa, falar um pouquinho sobre as minhas impressões ou as minhas opiniões sobre o Lula, né? Aqui não é nem propriamente uma opinião, é um fato. O Lula é uma grande figura na história brasileira. Não tem como a gente negar. Amemos ou odiemos, não tem como negar que o Lula tem uma relevância muito grande para a história do Brasil. Até porque é o primeiro presidente que tem origens populares, né? É um cara que nasceu pobre lá no Nordeste, né? Ele é pernambucano, acho que ele é de família pernambucana, se eu não me engano, né? Um nordestino que veio aqui para São Paulo, viveu uma vida extremamente ferrada, foi torneiro mecânico, se destacou por sua atuação como trabalhador, como sindicalista, enfim. É uma figura simbólica para o Brasil, principalmente para o Brasil pós-ditadura. Tanto que assim, é muito interessante. A gente viu que o Lula tentou, antes de ser eleito, 3 vezes ser presidente. Em 89, que tinha tudo para ganhar, quer dizer, tinha tudo não, mas tinha grandes chances de ganhar, acabou não ganhando. Depois nas outras duas, concorrendo contra o Fernando Henrique, praticamente ele não tinha chance nenhuma. Porque o Fernando Henrique também se tornou o candidato da mídia e o candidato da elite, e tinha o Plano Real como ferramenta ali para lhe dar uma autoridade, para lhe dar um suporte em seu governo, né, para se manter no poder. Passou a figura do Fernando Henrique, né, uma vez que o Fernando Henrique exerceu seus 2 mandatos, e principalmente quando seu segundo mandato, como a gente viu no vídeo anterior, foi muito complicado, principalmente do ponto de vista do emprego, exatamente por causa das medidas neoliberais que foram tomadas, não havia mais muita dúvida de que chegaria a hora do PT e do Lula. Essa que é a verdade. Houve uma tentativa, sim, por parte da mídia naquela época. Houve uma tentativa, sim, por parte da mídia naquela época em tentar, de alguma forma, diminuir a imagem do Lula, mas não tinha como. Agora, Lula ter chegado ao poder não significa que as coisas mudaram grandemente. É óbvio, a gente vai ver que algumas coisas em relação às questões sociais mudaram muito. Os programas sociais, que para alguns é alvo de crítica, é dizer que o governo fica dando esmola e tudo mais, e que a gente pode até ter algumas críticas em relação a isso. Os programas sociais foram a grande tônica dos governos petistas, tanto do governo Lula quanto depois do governo Dilma. Mas assim, mais do que os programas sociais, a grande conquista, eu acho que a grande vitória, o grande feito do PT durante o período que ficou no poder foi elevar o valor do salário mínimo, né? A gente vai ver, provavelmente só no próximo vídeo que eu vou falar do governo Dilma, eu vou mostrar o gráfico, né? O gráfico não, vou mostrar uma tabela que mostra a evolução do salário mínimo desde 94, quando o Plano Real foi criado, até agora, 2020, e a gente vai ver que os maiores aumentos foi exatamente durante o governo PT, principalmente ali no segundo mandato do Lula, até o primeiro mandato, até a Dilma sair do poder. Obviamente, não foram aumentos
drásticos e grandiosos, mas ainda assim houve uma melhoria muito grande no valor do salário mínimo. Até porque o PT tinha uma preocupação em fazer com que o salário mínimo fosse acima da inflação. Agora, qual que é o grande problema do PT? O vídeo que eu coloquei logo no comecinho, né, esse trechinho, ele ficou bastante famoso, coisa de 10 anos atrás, 11 anos atrás, ele, se eu não me engano, é de 2009, é o Obama elogiando o Lula, né, falando que ele é o cara, tal, não sei o que. Isso daí criou uma repercussão enorme naquela época. A gente pode pensar isso de um lado positivo. Nossa, o presidente dos Estados Unidos está elogiando o presidente do Brasil. Só que assim, vamos lembrar lá, né, foram os Estados Unidos que estiveram por trás do golpe militar. Aí a gente pensa, mas já passou tanto tempo, vai ficar remoendo isso, eu até concordaria. Só que os Estados Unidos sempre teve uma postura em relação à América Latina de fazer com que o continente seja o seu quintal. Isso eu já citei em outros vídeos. Os Estados Unidos têm uma política de interferência muito forte na América Latina, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. O presidente americano, de alguma forma, está ali elogiando o presidente brasileiro, que é um presidente de origem popular, essa coisa toda, não é uma boa coisa. Mesmo sendo o Obama. Né? O Obama, muita gente gosta dele, muita gente fala que ele era maravilhoso, até porque hoje, tendo o Trump, eu até concordo que o Obama era melhor que o Trump, porém, não vamos querer achar que o Obama era a melhor maravilha do mundo, não. Eu não vou ficar falando do Obama aqui, porque, enfim, não é esse o mérito, não é esse o assunto do vídeo. A gente pode, provavelmente no bimestre que vem, em algum momento eu fale um pouco sobre o governo Obama, as contradições do Obama, mas uma contradição do Lula é exatamente ser elogiado pelo Obama. Os governos sul-americanos, latino-americanos, deveriam ter um viés de forte crítica aos Estados Unidos. A gente vê em alguns momentos o Lula criticando os Estados Unidos, mas não é a mesma coisa do que, por exemplo, foi um Hugo Chávez na Venezuela, é o Maduro na Venezuela e tal. Claro que isso tem consequências, mas vamos deixar isso para lá em outro momento. Bom, é uma característica do governo petista, principalmente do governo Lula, a forte conciliação de classes. Isso é um grande furo na água, é um grande balde de água fria naqueles que achavam que o PT ia tomar um rumo mais radical. Na verdade, o Lula ele tinha um discurso muito radical lá em 89, esse discurso ele foi mudando, e aí a gente vai ver, começando aí com os slides, né? Então, janeiro de 2003, o Lula assume a presidência, há uma forte esperança de mudanças, só que assim, o governo Lula ele começa muito parecido, dando muita sequência ao que estava sendo feito durante o governo Fernando Henrique. É até interessante, eu lembro muito nessa época, 2003, tinha o Cacete Planeta, né, programa de comédia lá da Globo, que eles viviam fazendo piadinhas naquela época, dizendo que o governo Lula era muito parecido com o governo Fernando Henrique. E é verdade, principalmente no começo, o governo Lula não teve lá grandes preocupações em ser radicalmente oposto. Pelo contrário, voltando lá no slide, o Lula, ainda na campanha, ele vai escrever uma carta ao povo brasileiro. Que, na verdade, ela é uma carta endereçada aos empresários brasileiros, se a gente for parar para pensar. Em que o Lula fala muita coisa, mas uma das coisas que ele fala é que o mercado não precisa se preocupar com ele, não. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando dos grandes empresários, dos banqueiros e tudo mais. Em outras palavras, ele está falando, eu não vou enfrentar vocês, eu não vou mexer com vocês. Eu quero sim melhorar a situação dos mais pobres e tal, mas eu não vou mexer com o interesse de vocês. Podem ficar tranquilos. Se esse era o medo que vocês tinham, não vai acontecer. Não é no governo Lula que vai acontecer. Isso é um problema muito sério. Porque assim, um dos grandes problemas que impede o Brasil de crescer, de se desenvolver, é não se mexer com os interesses da elite. O PT é o primeiro partido genuinamente popular, genuinamente ligado às classes mais pobres, às classes trabalhadoras, que chega no poder. Quem tentou mexer com a elite durante os anos anteriores? Aí? O Getúlio mexeu alguma coisa, começou um processo e, como eu já disse várias vezes, é um processo bastante limitado, mas ainda assim mexeu, trouxe salário mínimo, os direitos trabalhistas e tal. E o Jango propôs as reformas de base. Propôs que elas não saíram.
As reformas de base, elas são pontos importantes para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. O PT tinha tudo para ter tocado essas reformas de base, principalmente conforme o governo do Lula foi caminhando. O Lula, a gente vai ver no fim desse vídeo, ele deixa o governo com 80 e tantos % de aprovação. Esse cara podia ter feito o que ele quisesse, porque ninguém ia se opor a ele. E ele não fez. E assim, não é nem que ele não quis, não é nem que ele tentou e não conseguiu. Não, ele não fez. Em nenhum momento ele tentou. Ele fez muito pelas classes mais pobres. É fato, a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Mas ele deixou de fazer muito mais. Que era realmente tentar. Porque assim, gente, quando eu falo mexer com o dinheiro das elites, tal, não sei o quê, a verdade é, o dinheiro que está no país, ele é limitado. Né? O dinheiro, a riqueza. A gente fala dinheiro, mas na verdade é a riqueza. O dinheiro é um símbolo, em outras palavras. Mas a riqueza que está num país, ela é limitada. Quando você pega a riqueza de um país como o Brasil, que é um país grande, né, a gente vai ver que cresceu bastante durante os governos petistas e tal, por mais que cresça, por mais que se desenvolva, tal, tem uma hora que chega um limite. Tem uma hora que só tem um jeito de você resolver a coisa. É fazer com que aquilo que está muito concentrado, o muito que está na mão de poucos, saia dessa mão de poucos e comece a ser mais partilhado. O PT tinha tudo para ter feito isso. Não fez. Então, assim, muito mais do que as questões de corrupção. Na verdade, o problema da corrupção mostra essa aliança do PT com a elite. Os problemas de corrupção que o pessoal fala, a grande falha do PT foi não ter mexido com os interesses da elite. Agora, é óbvio, também não mexeu, porque sabia que se mexesse não tinha chegado aos 13 anos de poder. Mas a gente vai tentar analisar um pouco mais. Vamos lá. Bom, alianças com a elite política, com a elite e os políticos tradicionais. A gente vai ver que durante todo o governo petista vai acontecer uma forte aproximação do PT com o PMDB. Coisa vai se costurando no decorrer dos anos, tal. O PMDB é o que a gente chama de um partido fisiológico. O que é isso? É um partido que ele não tem orientação. Né? Tem uma frase que diz: se há governo, eu sou contra. Se há governo, eu sou contra. O PMDB ele é o contrário disso. Se há governo, eu sou a favor. O PMDB ele sempre está apoiando governos. Para vocês terem uma ideia, o Temer, né, que vai ser o vice da Dilma, que era do PMDB, o Temer ele tem uma carreira política de muito tempo. Antes do Temer ser presidente do PMDB, ser vice-presidente da Dilma, tal, não sei o quê, na época do governo Fernando Henrique, ele foi presidente da Câmara. O PT, em alguns momentos, de forma errada, não vou dizer que estava certo porque não estava, mas o PT, em alguns momentos, tentou emplacar um impeachment do Fernando Henrique. O Temer foi um que barrou. Se o Temer estava aliado ao Fernando Henrique, né, se o PMDB estava aliado ao Fernando Henrique durante o governo Fernando Henrique, por que o PMDB começou a se aliar ao PT? A questão é, o PMDB ele não tem ideologia, ele não tem uma base, ele vai de acordo com quem estiver no poder. Se hoje tiver, e podem ter certeza, hoje que a gente tem uma outra pessoa, né, que não está nem ligada a PSDB nem a PT, que é o Bolsonaro, pode ter certeza, o PMDB está ali como base, muitas vezes votando em medidas a favor do que o próprio Bolsonaro propõe. O PMDB tem essa forma de governo. O Lula, quando é eleito, ele fala: nós não vamos governar com o PMDB. Mentira, ele governou com o PMDB. E isso, inclusive, foi o que não lhe permitiu avançar nas suas reformas. Como característica inicial, nos primeiros anos, né, a gente vai ter a intensificação dos programas sociais, é nessa que vai nascer o Bolsa Família, por exemplo. Então o PT vai adotar muito o que a gente chama de política assistencialista. Não há uma preocupação com reformas, né, com grandes mudanças na estrutura do país. O PT, o que ele vai fazer? Vai criar esses programas de bolsa, que assim, podem ser importantes. Eu não sou do tipo que, aliás, ninguém que seja um pouco honesto e conheça a desigualdade no Brasil pode dizer que Bolsa Família é dar esmola para pobre ou comprar voto. Isso é uma visão extremamente preconceituosa que se construiu no Brasil. Agora, ele é um programa limitado.
O Bolsa Família ou qualquer outro programa que o governo crie, que dê incentivo para as pessoas ao consumo, dê um apoio, qualquer coisa assim, ele deveria ser passageiro. Assim como agora a gente está vendo aí o auxílio emergencial. Também, o auxílio emergencial talvez um pouco mais porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a pandemia. Mas o Bolsa Família deveria ser passageiro. Porque uma vez que se tem emprego, as pessoas ganhem bem, né, não precisaria mais de Bolsa Família. Não vou entrar no mérito das pessoas que pegam sem necessidade. Não vem aqui a questão. A questão é, o governo poderia, com o tempo, ir diminuindo se investisse em outras políticas mais intensas, coisa que o PT não fez. Ficou o tempo todo defendendo os programas sociais. Tanto que é nessa que a gente vai ter, já em 2004, segundo ano do governo do PT, segundo ano do governo do Lula, a gente vai ter setores mais radicais do partido que vão se afastar. É quando vai surgir o PSOL. Né? O PSOL ele é uma dissidência do PT, é um grupo de petistas mais radicais que achavam que o PT tinha que fazer políticas mais radicais e que não estava fazendo, que saem do partido e formam um novo partido. O PSOL é o partido do qual eu faço parte, por sinal. Então, ou seja, existiam setores dentro do próprio PT que não estavam felizes com os rumos que o Brasil estava tomando, com os rumos que o Lula estava tomando, porque eram rumos, né, muito superficiais. Vamos lá? Em 2005 a gente vai ter a primeira grande crise do governo, que é a história do mensalão. Eu não sei o quanto vocês conhecem, mas provavelmente já ouviram falar sobre isso. O mensalão basicamente foi o quê? Foi uma acusação, né? Um deputado lá do PTB, o Roberto Jefferson, que agora está aí todo a favor do Bolsonaro, fez algumas acusações ao PT de que o PT estaria, né, o governo Lula, estaria comprando votos de deputados para que emendas, projetos de leis que fossem propostos pelo PT fossem aprovados. Mais do que a corrupção que está aqui, que eu particularmente acredito que seja real, o Lula na época deu entrevistas, ali apareceu no slide, eu coloquei isso, o Lula na época deu entrevistas dizendo que não sabia de nada, né? Tem até uma entrevista dele no Fantástico, eu lembro disso na época, ali em 2005, dizendo que não sabia de nada. Não vou entrar no mérito, porque sinceramente eu não sei. O Ciro Gomes, por exemplo, já disse que, eu acho que era no caso da Petrobras, não era no caso do mensalão, mas o Ciro Gomes, por exemplo, disse que não tinha como o Lula não saber. Então, eu não estou dizendo que ele é inocente, porque, sinceramente, só não vou acusar alguém que eu não sei, né? Não sei se é verdade ou não. É o que a gente chama de benefício da dúvida. Assim como eu não acusei lá o Fernando Henrique da compra falei o que apareceu, eu também não vou acusar o Lula. Mas a verdade é, por que o PT tinha que fazer isso? O Congresso, como a gente tem muitos partidos, é muito difícil você formar uma maioria para aprovar alguma coisa. Né? Porque tem partidos como o PMDB e como outros que são menores, que são chamados partidos de aluguel, o partido fisiológico. Ele não tem ideologia, ele vota em quem pagar. Se eu tiver uma proposta hoje que é para aumentar o salário mínimo, eu sou presidente, tiver uma proposta para dobrar o salário mínimo e eu pagar os deputados, eles vão votar, esses deputados. Mas, de repente, amanhã, sei lá, daqui a um ano, entra outro presidente que vai votar uma proposta para diminuir o salário mínimo, se esse presidente pagar, esses mesmos caras vão votar. Isso está muito presente no nosso Congresso. Qual que deveria ser a verdadeira solução que o PT deveria ter tomado? É o que a gente chama de reforma política. Diminuir o número de partidos, enfim, fazer uma reforma política. O PT nunca propôs uma reforma política. Pelo contrário, acabou ficando nessa prática que já era uma prática que vinha do PSDB, de compra de votos e tal. Se o Fernando Henrique não fez, como eu coloquei, existem acusações de que isso se fazia em estados, principalmente em Minas Gerais. O PT passa a fazer esse mesmo tipo de prática, passa a adotar esse mesmo tipo de prática, principalmente o Lula, muito mais até do que a Dilma, né? Ou se não o Lula, gente ligada ao Lula, e mostra que, assim, no fundo, né, as coisas não estavam mudando, o Brasil continuava seguindo a mesma coisa. Se por um lado, como eu estou já mostrando, o PT teve uma preocupação em melhorar as condições de vida das classes mais pobres, por outro, a estrutura política continuava a mesma.
É óbvio que isso em algum momento ia dar merda, como deu. Bom, eu não sabia de nada. Começa-se a aventar a possibilidade de um impeachment. Lá em 2005, se levantou a possibilidade do Lula sofrer um impeachment. Mas assim, foi uma coisa muito incipiente, muito pouca gente defendeu realmente o impeachment. Na verdade, não emplacou. E não emplacou por quê? Porque a popularidade do Lula começava a crescer. Né? Na verdade, durante a crise do mensalão, né, que foi ali no meio do ano de 2005, segundo semestre de 2005, eu lembro bem, que aliás é o ano que eu comecei a fazer a faculdade de filosofia. Nesse período, o Lula, o Brasil estava começando a se recuperar. A economia brasileira estava começando a dar sinais de recuperação. Depois lá, toda a crise do governo Fernando Henrique, desemprego, aquela coisa toda, o Lula começa a colher frutos das políticas que ele estava tomando. Então, ou seja, como o desemprego começa a diminuir, a situação de vida da população começa a melhorar, é algo parecido com o que aconteceu lá com o milagre econômico, né, durante a ditadura. Como começa a acontecer isso, não emplaca um impeachment. Pelo contrário, na verdade a campanha anti-PT ela não emplaca, e o que a gente vai ter em 2006, que é ano eleitoral? O Lula vai se reeleger. O Lula se reelege, quase que se reelege no primeiro turno. Quase que se reelege no primeiro turno. Inclusive eu votei no Lula também, né? Porque assim, mas você votou em um corrupto e tal. Gente, do jeito que tá, o problema da corrupção não é a falta de moralidade do candidato, é o sistema. O PT errou em não ter combatido esse sistema. Mas ou era isso ou era o Alckmin. Né? Tá ali aparecendo para vocês a figura do Alckmin. O PT concorreu ao segundo turno com o Alckmin. O Alckmin perdeu. Eu jamais votaria no Geraldo Alckmin. Né? Talvez contra o Bolsonaro eu teria votado. Mas eu jamais votaria no Geraldo Alckmin e muito dificilmente eu votaria em alguém do PSDB. Exatamente por tudo que eu já falei lá no vídeo anterior das dificuldades que foram. Com o PT, o Brasil começava a dar sinais de recuperação pós-governo Fernando Henrique. Não tinha como não votar no cara. É aquela coisa, são os votos críticos, é o que a gente chama de realpolitik, a política da realidade. Não dá para acreditar, não dá para achar que vai surgir o político ideal. Muitas vezes, o próprio Lula se colocava muito dessa forma, né, como um cara honesto e tal, mas não existe honestidade na política, não porque a pessoa seja ruim, é porque o sistema é podre. Né? O Lula é reeleito, a economia vai dando sinais de vida, o desemprego vai cada vez mais diminuindo e o salário mínimo vai cada vez mais aumentando. Não tem como se colocar contra esse homem. A situação de vida, a situação da vida das pessoas, a situação da vida da população começa a melhorar. Né? Quem estava sofrendo dificuldades ali, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente está falando de 2005, 2006, quem teve dificuldades econômicas nos últimos 10 anos, começa a ver melhorias. Eu lembro aqui em casa como foi isso. Né? Foi a época que a gente foi a época que a gente comprou os primeiros computadores que a gente teve aqui, internet e tal. Então a coisa estava melhorando. Essa é a verdade. Vamos lá. Segundo governo Lula. A gente vai ter alguns pontos do segundo governo Lula. Na prática, o Lula dá continuidade a tudo que ele estava fazendo, tentando de alguma forma ampliar o fortalecimento da economia e tudo mais. O Brasil vai se tornar a sexta maior economia do mundo. A gente vai ter a descoberta do pré-sal nesse momento. Vai ter um grande aumento do poder de compra da população, a inclusão pelo consumo, que é um problema. A gente vai falar um pouco disso. A crise econômica de 2008, que foi quando o Obama se elegeu, ela não vai atingir o Brasil num primeiro momento, ela vai atingir depois lá em 2014 e tal, que é onde vai começar a trazer os problemas para Dilma. Mas durante o governo Lula não atinge. Tem o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e os eventos esportivos que vão ser aprovados. Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas questões aí. Continua a aproximação do PT com o PMDB. No segundo turno da eleição de 2006, o PMDB se dividiu.
né? Uma parte apoiou o Alckmin e uma parte apoiou o Lula. Não houve propriamente um apoio formal por parte do PMDB ao Lula. Mas muitos candidatos, muitos deputados, muitos políticos do PMDB resolveram apoiá-lo, porque viram que o homem tinha popularidade. É interessante que o jingle da campanha da época era, né, o slogan da campanha do Lula era "Deixa o homem trabalhar", porque era a ideia dele continuar o que ele estava fazendo. E emplacou. Muita gente começou a apoiar, né? Então o PT ele vai trabalhar muito com a política de conciliação, né? Em nenhum momento vão enfrentar a elite. O Lula sempre, isso é muito fácil vocês acharem, se vocês procurarem aqui no YouTube vocês vão achar isso. O Lula sempre se vangloriou, porque no governo dele todo mundo sempre ganhou. Ele sempre fala isso, que o meu governo é o governo que todo mundo ganha. Tanto os milionários ficaram mais milionários, quanto os pobres ficaram mais ricos, ficaram melhor a condição de vida. Na verdade, praticamente a única classe que não ganhou muito durante o governo do PT, foi a classe média alta ali, né? O pessoal da classe B, classe C, enfim. A galera que ganha bem, mas depende do trabalho para viver. Então, ou seja, o Lula ele soube fazer uma estratégia para se manter no poder, né? Para conseguir se manter nos 8 anos de poder, de governo dele, e ainda assim eleger a sua sucessora, que foi a Dilma, que a gente vai falar um pouquinho no próximo vídeo. A marca do programa do governo Lula são os programas sociais, Bolsa Família, FIES, ProUni, tantos outros aí, e apesar das deficiências, a gente vai ter alguns pontos que o PT vai acertar. Por exemplo, aqui eu coloquei, né, a criação das universidades. O PT vai criar, por exemplo, o Lula e a Dilma, eu não sei exatamente quantos cada um dos dois criou, mas eles vão criar os dois 18 universidades federais. 18 universidades federais em cada estado, em cada cidade, né? No decorrer do Brasil. Tá vendo? Não sei quantos campus, né? Não sei quantos campi. Plural de campus é campi. Então, ou seja, houve um investimento em melhoria da educação também, em aumento da educação, em aumento a oferta ao ensino superior. O ProUni, que é uma política de acesso à Universidade Federal, foi criado durante o governo do PT. O Enem, na minha época, que eu fiz Enem na época que ainda era o governo Fernando Henrique, praticamente não servia para nada. Era uma prova que o Enem é o quê? O Exame Nacional do Ensino Médio. Para que ele serve hoje? Hoje ele é um vestibular para entrar nas universidades federais. Na minha época, praticamente não tinha universidade federal. Tinha aqui a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que já é antiga, mas era uma universidade extremamente sucateada, tinha poucas unidades, enfim. Foi no governo PT que ela cresceu bastante. Hoje tem campus em tudo quanto é canto de São Paulo e tal. Essa mudança no Enem aconteceu graças ao Lula. O Lula e o Haddad, que era o ministro da Educação dele, que depois virou prefeito aqui em São Paulo, enfim. Então, ou seja, houve uma preocupação em fazer um desenvolvimento do país. E principalmente a questão do pré-sal, ela vai estar muito ligada ao investimento em educação e pesquisa. O PT investiu em pesquisa, investiu em tecnologia. E isso acabou levando à descoberta do pré-sal. 2006 é o ano que o pré-sal é descoberto, e isso acabou representando uma grande valorização para a Petrobras. Tanto que hoje se fala muito em privatização da Petrobras, não é à toa, porque a Petrobras dá lucro. E deu lucro durante o governo petista, principalmente por causa da descoberta do pré-sal. Em 2008, o Lula vai dizer que a crise que atinge o mundo é só uma marolinha, e a verdade é que no Brasil foi realmente uma marolinha, ela não atingiu. Só que assim, o Brasil, em algum ponto, em algum slide eu coloquei, acho que deixei passar, mas o Brasil ele vai se caracterizar nesse período, e esse também é um problema, ele vai se caracterizar nesse período como um grande vendedor de commodities. O que são as commodities? Matéria-prima, em outras palavras.
O Brasil até hoje ele é um grande exportador de soja, principalmente para a China, é um grande exportador de laranja, um grande exportador de petróleo. Isso são produtos que são matéria-prima. Não tem o mesmo valor do produto industrializado. O Brasil, um dos grandes problemas que aconteceu durante o governo petista, dos dois, é que não houve um processo de industrialização. Na verdade, o Brasil tem se desindustrializado. Por um lado, é um fenômeno mundial. Eu estava vendo outro dia, algo assim tem acontecido até nos Estados Unidos. Mas no nosso caso é mais complicado, porque a gente não tem indústria de nada. Isso eu já falei em alguns momentos aí. A gente não tem grandes indústrias. E nos últimos 30 anos, a gente não tem se industrializado. Pelo contrário, a gente está se desindustrializando. Isso é um problema muito sério, porque é um dos motivos que leva ao desemprego. Se não tem indústria, não tem produção. Se não tem produção, como é que vai ter emprego? Muita coisa vem de fora, muita coisa que a gente vende, vem de fora. Muita coisa que a gente vende e compra, vem de fora. Então não é produzido aqui. Isso é um problema que não foi enfrentado pelo PT. O crescimento que teve durante o governo do PT foi, em grande parte, por causa do boom das commodities. Teve um determinado momento que as commodities se tornaram, traziam grande riqueza para o Brasil. Só que isso durou até mais ou menos ali 2012, 2013. Vou falar disso um pouco mais no próximo vídeo. Então, ou seja, o Brasil ainda é muito dependente do mercado externo. A crise do arroz que a gente está vendo hoje, em grande parte, é por causa disso. O Brasil é muito dependente do mercado externo. Precisa vender para fora para poder ter lucro. E isso faz com que tenha consequências aqui dentro. Né? Hajam consequências aqui dentro. O Brasil ajuda a socorrer o Banco Mundial. A gente tem falas aí do Lula dizendo que emprestaram dinheiro para o Banco Mundial, enfim. Né? E em 2010 a gente vai ter o ano eleitoral. É o momento em que está chegando ao fim o governo Lula. O PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que foi um programa criado pelo PT, vai ter a Dilma como sua grande líder. A Dilma é formada em economia, então vai ter a Dilma como sua grande líder, ela é a gerente do PAC, a mãe do PAC, né? E o Lula vai colocá-la como a sua candidata. Ela é a candidata a substituí-lo na presidência. Na eleição de 2010, como eu disse, o Lula está com mais de 80% de aprovação, se não me engano está com 83% de aprovação. Foi um dos presidentes que terminou seu mandato com maior popularidade. Ele lançou a chapa Dilma Temer, o PT lança a chapa Dilma Temer, a Dilma do PT, o Temer do PMDB, e óbvio, a Dilma ganha as eleições só no segundo turno, ganha do Serra, mas ganha as eleições até com uma relativa facilidade, embora tenha ido para o segundo turno. Então, ou seja, não vou me alongar mais porque o vídeo já está longo sobre esse primeiro mandato. Depois qualquer coisa eu falo alguma coisa no segundo. Mas a verdade teve muita coisa positiva. O PT conseguiu tirar muita gente da miséria, teve um grande crescimento do país. Você volta 10 anos no tempo, que era a época que estava começando a transição, a saída do Lula, a entrada da Dilma no poder. A gente via como o Brasil estava feliz pelo governo Lula. E só que é o que eu falei, faltou ao Lula, na verdade em grande parte as pessoas acabavam até, o Lula conseguiu fazer muito por causa das alianças de conciliação. O problema é que isso tem um limite, isso tudo teve um limite. E aí a gente vai ver isso com mais calma, os limites disso, como isso tudo estourou no governo da Dilma. Que aí eu falo no segundo vídeo, no próximo. Com isso então eu termino esse vídeo. Tentei correr o máximo que deu, mas eu acho que eu consegui expor bem o que foram os 8 anos de governo Lula aqui no Brasil. Então, com isso, eu termino.